pessoal, a etapa 1.2 ela vai falar um pouco da disposição dos átomos. Como que esses átomos estão organizados dentro de uma cadeia? Bom, essa cadeia ela não depende se a cadeia for fechada ou aberta. Elas têm as duas situações. Eu posso ter uma aberta normal ou uma aberta ramificada. A mesma situação eu posso ter uma fechada normal e uma fechada ramificada. Vai depender de como que a cadeia carbônica se comporta, mas uma coisa não depende da outra, beleza? Então, nesse caso, vamos entender o que é a cadeia normal. Cadeia carbônica normal. A cadeia carbônica segue uma sequência única, ou seja, ela é linear. Apresenta carbonos primários e ou secundários. Ou seja, não tem terciários, não tem quaternários, ok? Já por sua vez, as cadeias carbônicas ramificadas, quando a cadeia surge em ramos, né? Ou seja, as ramificações, a cadeia apresenta carbonos terciários ou carbonos quaternários, beleza? Então vamos lá. Eu tenho duas situações para vocês. Primeiro eu vou começar pelas cadeias abertas. Então vamos lá. Cadeia carbônica aberta. A cadeia carbônica ela tem fim, então ela tem início, ela tem fim. Mas no caso eu só tenho carbono primário, secundário, 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 primário, ou seja, ela é linear. É uma cadeia linear. Automaticamente, quando é linear, ela se torna uma cadeia aberta e normal. O mesmo acontece, pessoal, quando a gente está falando no caso do eteno. Ó. O eteno ele tem um carbono primário e um carbono primário. Ele não tem carbono secundário. Então, ou seja, ele pode ter primário e secundário, ou no caso, só primário. A mesma coisa, a mesma classificação cabe. É uma cadeia aberta e normal. Agora vamos ver o outro exemplo, que é a ramificada. Bom, a cadeia ramificada ela tem que seguir a seguinte lógica, certo? Segundo a classificação, ela tem que ter um carbono terciário e um carbono quaternário. Bom, se você observar a cadeia, ela tem começo e tem fim, ou seja, é uma cadeia aberta. Porém, aqui é um carbono primário, secundário, aqui um terciário, primário, primário. Só de ter um carbono terciário dentro da sua cadeia carbônica, automaticamente ela deixa de ser uma cadeia normal e se torna uma cadeia ramificada, ou seja, então é uma cadeia aberta e ramificada. Ah, mas pode ser as duas? Sim, uma não precisa da outra para essa classificação. Agora nessa classificação aqui, no caso do dimetilpropano, eu tenho esse carbono que é primário, esse é primário, primário, esse também é primário. Porém, eu tenho um aqui no meio, que é o carbono quaternário. Então, se ele tem um carbono quaternário dentro da sua cadeia, é uma cadeia aberta e ramificada. Ok? Então, vamos lá, só para esclarecer. Só tem primário e secundários, ou apenas primário, normal. Tem terciário, quaternário, ramificada. Beleza? É isso aí. Vamos então para a fechada. Uma opção. Então agora vamos falar sobre as cadeias fechadas, tá? Então, vamos começar aí pela fechada normal. Bom, eu tenho o ciclo propano aqui. Eu tenho o ciclo penteno aqui nesse outro lado, beleza? Então, se você analisar esse carbono, ele está ligado a outros dois átomos de carbonos, portanto é secundário, secundário, secundário. Assim, tendo a classificação uma cadeia fechada e normal. Nesse outro caso também eu tenho esse carbono, tem uma dupla ligação, mas no caso ele só está ligado a dois átomos de carbono, automaticamente um carbono secundário, 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 secundário e outro secundário. Automaticamente então temos uma cadeia fechada e normal, beleza? Agora uma outra situação. Eu tenho metilciclobutano, e dimetilciclopropano. Então vamos lá. Esse carbono é um carbono secundário, esse um carbono terciário, esse um carbono secundário, secundário e primário. Se automaticamente se eu tiver um carbono terciário, automaticamente é uma cadeia fechada e de classificação ramificada. Beleza?
Mesma coisa acontece com esse carbono. Esse carbono é um secundário, secundário, terciário não, esse aqui é um quaternário, ligado a 4 átomos de carbono. Primário e primário. Esse aqui é um quaternário. Se eu tiver um átomo quaternário, automaticamente ele é uma cadeia ramificada. Então é uma cadeia fechada e ramificada. Você pode me dizer, mas essa cadeia é uma cadeia fechada e uma aberta, automaticamente é uma cadeia mista, né? Bom, algumas cadeias mistas elas têm essa característica mesmo, mas o correto é a gente analisar se é uma cadeia fechada e se tiver um carbono terciário, então é uma cadeia ramificada, beleza, gente? Então, vamos para agora a etapa 1.3.